Nessa aula, eu tenho o objetivo de te mostrar como qualquer pessoa comum pode aprender a programar e, com esse conhecimento, conseguir o seu primeiro trabalho na área de tecnologia. Então, se você busca ter uma carreira que vai te trazer um salário 3 vezes maior que a média do mercado, podendo trabalhar home office, viajar mais vezes ao ano e dar uma qualidade de vida melhor para você e para sua família, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer nesta aula. Desde 2010, eu trabalho com desenvolvimento de software. Já fui professor universitário, já fui diretor de tecnologia de uma startup e atualmente eu trabalho como engenheiro de software sênior. E durante esse período, eu pude notar que o sistema de ensino tradicional é pouco eficiente e demorado. O tempo para formar um programador do zero até ele conseguir o primeiro trabalho e começar a ser alguém produtivo dentro de uma empresa leva muito tempo. Por isso eu desenvolvi um método chamado Boost de Carreira para acelerar a formação e contratação de profissionais de tecnologia pelo mercado de trabalho. Mas é importante saber se você está no momento certo para aplicar esse método na sua vida profissional e ter bons resultados. Por isso, o método Boost de Carreira, ele é indicado para você que não sabe nada de programação, quer iniciar os seus estudos na área de desenvolvimento de software, está meio perdido, sem saber por onde começar ou qual tecnologia utilizar nos seus estudos. Para você que é estudante de tecnologia e quer seguir na área de desenvolvimento de software, quer se tornar um programador, mas ainda não conseguiu a sua primeira vaga de trabalho. É para você também que já é um programador, mas está com dificuldades de resolver problemas de lógica de programação. Também é para você que já está trabalhando, mas não está satisfeito com a sua profissão atual, não vê futuro na sua carreira e quer fazer uma transição para a área de tecnologia. E por último, é para você que exerce uma profissão que está sendo automatizada e você vê que nos próximos anos você corre o risco de perder o seu emprego. Então, se você se identificou com alguma dessas situações, eu quero te mostrar que existem muitas oportunidades na área de tecnologia precisando de profissionais assim como você. Mas sempre quando estamos iniciando algo novo, principalmente uma nova carreira que pode mudar radicalmente o nosso futuro, sempre vem aquela dúvida. Será que eu estou tomando a decisão certa? Mas isso é super normal e eu quero te mostrar que sim, você está tomando a decisão certa. E para te mostrar que o que eu estou falando faz sentido, que o que eu acabei de te falar é verdade, eu trouxe alguns artigos de fontes confiáveis para comprovar o que eu acabei de te dizer. Vamos lá? Nesse artigo, a Brascom aponta uma demanda de 797 mil profissionais de tecnologia até 2025. Mas por que esse número? A Brascom explica nesse artigo. Anualmente, as faculdades formam 53 mil profissionais. Porém, o mercado necessita de 159 mil profissionais de tecnologia. Ou seja, todos os anos existe um déficit de 100 mil profissionais. Ou seja, todos os anos existem 100 mil vagas abertas e não ocupadas por profissionais de tecnologia. E até 2025 esse número se acumula, tendo um total de mais de 500 mil vagas em aberto. 797 mil vagas vão ser abertas, porém ainda vai restar mais de 500 mil vagas sem profissionais de tecnologia. Mas vamos ver outras fontes, vamos ver mais informações. Vamos ver esse outro artigo. Nessa reportagem, feita pelo Jornal Nacional da Rede Globo, mostram que sobram vagas no setor de tecnologia no Brasil por falta de profissionais qualificados. Essa é a frase que eu tenho mais ouvido das empresas desde 2020. Faltam profissionais qualificados. Vagas existem e muitas vagas. Porém, não tem profissionais de tecnologia suficiente para ocupar essas vagas.
Enquanto a gente vê nos jornais que existem várias pessoas desempregadas, passando dificuldades, por outro lado, a gente tem um setor carente de mão de obra. A área de tecnologia precisa de muitos profissionais. E você tem a oportunidade de ser um desses profissionais, podendo ter um salário muito bom na área, podendo trabalhar home office, podendo viajar mais vezes ao ano, estar ao lado da sua família, com quem você mais ama. Mas não é só isso, aguenta aí que tem mais uma fonte que eu trouxe para você. O Geek Hunter, que é uma empresa brasileira especializada na contratação de profissionais de tecnologia, fez um levantamento dos profissionais mais valiosos do mercado. E dentre eles estão programadores, engenheiros de software, analistas de sistemas, analistas de banco de dados, dentre outras profissões na área de tecnologia. São considerados os cargos mais bem pagos do Brasil. E oportunidades como essas que a gente viu aqui nessas fontes, nesses artigos, vão continuar pelos próximos anos. Como você viu naquele estudo feito pela Brascom, até 2025 o número de vagas só tende a aumentar. Mas se você parar para pensar, isso faz muito sentido. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, para pensar a quantidade de tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia. Até para você acordar, você utiliza o seu celular para despertar. Seu celular é uma das maiores fontes de tecnologia. Você vai trabalhar, você utiliza um computador. Às vezes você vai para o trabalho, você utiliza um Uber. Você precisa do seu celular, de um aplicativo para pedir um carro. Às vezes na hora do almoço você não quer fazer comida, você entra num aplicativo e faz o pedido do seu almoço, da sua janta. Tudo que você precisa fazer para se comunicar, a gente utiliza o WhatsApp, a gente utiliza Telegram. Então, tudo que a gente vai fazer, existe tecnologia envolvida. As empresas, para que elas tenham uma vantagem competitiva maior, para que elas encontrem profissionais para ocupar vagas em cargos dentro da empresa, ela precisa utilizar tecnologia, ela precisa usar inteligência computacional para ter uma maior vantagem competitiva, para produzir mais. E com isso, o uso da tecnologia no nosso dia a dia só tende a aumentar. E por isso as empresas precisam de profissionais para trabalhar com essas tecnologias. E a lista é gigantesca. Eu poderia passar o dia todo aqui te mostrando vários artigos, várias vagas para profissionais de tecnologia. Se você às vezes estiver ainda duvidando, abre o Google e pesquisa aí, vagas para programador, vagas para profissionais de tecnologia. Você vai ver que existem muitas vagas em aberto. Dá uma olhadinha no salário também, que geralmente é uma das coisas que atraem as pessoas para a área de tecnologia. Olha só os salários que estão pagando para profissionais de TI. A área está precisando muito de profissionais. Mas eu acredito que você já deva estar convencido pelas informações que eu já te passei. E a cada dia que você posterga essa decisão, se entra ou não entra para a área de tecnologia, você está perdendo um tempo precioso. Agora você já sabe que tem muitas oportunidades, você já sabe que os salários são bons, você já sabe que as empresas precisam de profissionais, você só precisa dar o seu primeiro passo e começar os seus estudos. Mas para você entender que eu também não cheguei aonde eu estou hoje do nada, eu quero te contar um pouco da minha trajetória desde quando eu comecei até eu chegar nesse momento para estar falando aqui com você e te apresentando este método que faz com que pessoas comuns se tornem profissionais de tecnologia, programadores e com isso consiga entrar para o mercado de trabalho. Em 2008, eu estava num momento provavelmente muito parecido com o seu. Eu precisava escolher qual vestibular eu iria prestar naquele ano. Eu tinha 3 opções: engenharia ambiental, porque eu gosto de natureza, engenharia civil, porque na época era uma profissão muito reconhecida e pagava bons salários,
e eu sempre gostei de construir coisas. E no curso de engenharia civil eu poderia construir algumas coisas, nem que fossem umas pontes, umas casas, mas eu ia construir alguma coisa. E uma outra área que eu já vinha ali namorando há algum tempo, observando de longe, era a área de tecnologia. Então eu tinha um vestibular de ciências da computação e um de sistemas de informação que eu poderia prestar. Na hora que eu fui fazer a minha inscrição para os vestibulares, eu tinha 3 opções. Eu poderia fazer para cada uma dessas opções que eu citei. Porém, quando eu fui fazer a inscrição, eu parei para pensar qual dessas 3 áreas que eu gostava que teria mais futuro, que num futuro próximo, num tempo ali, questão de 5, 10 anos, seria uma das profissões que necessitaria mais de profissionais. E de todas as 3, a que mais me trouxe perspectiva de futuro foi a área de tecnologia. Então eu prestei os 3 vestibulares para a área de tecnologia, para sistemas de informação, ciências da computação e engenharia da computação. Passei em 2 dos 3 vestibulares e em 2009 eu iniciei o meu curso de sistemas de informação. Quando eu entrei na faculdade, logo no meu primeiro ano, eu me deparei com uma matéria chamada Lógica e Técnica de Programação, famosa LTP. Foi uma matéria que me trouxe muitos ensinamentos. Um deles foi que a lógica de programação é a base de todo conhecimento que nós precisamos ter para aprender qualquer outra linguagem de programação dentro da área de tecnologia. Essa foi uma matéria que quase me fez desistir no primeiro semestre. Os conteúdos de algoritmo, por algum motivo, eles não entravam na minha cabeça. Eu não conseguia entender como que os algoritmos funcionavam. Mas com bastante estudo, com bastante dedicação, eu consegui praticar bastante. Foi um dos outros aprendizados que eu tive, que para a gente aprender a programar, a gente precisa bastante prática. E com isso eu consegui finalizar o meu ano na faculdade, o meu primeiro ano, aprendendo muito bem lógica de programação, o que me trouxe uma facilidade muito grande depois disso para que eu pudesse aprender qualquer outra linguagem de programação. E durante os 4 anos de faculdade, eu notei muitas coisas que às vezes não me agradavam. Uma delas foi que durante esses 4 anos a gente aprende muita coisa que não é utilizado na prática. Basicamente, para completar grade de faculdade. Porque os cursos eles precisam de uma quantidade de horas mínimas para que eles sejam reconhecidos pelo MEC. Por isso, algumas matérias às vezes estão ali na grade das faculdades apenas para complementar horas. Elas não necessariamente precisariam estar ali. A gente não precisaria gastar tempo fazendo matérias que a gente não vai utilizar ao longo da vida. Já em 2010 foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de começar a trabalhar como programador. Nessa época eu já estava trabalhando como analista de suporte numa empresa, atendendo clientes o dia todo, mas não era o que me agradava, não era o que eu queria para o meu futuro. Na minha visão, eu queria me tornar um programador. Mas para que isso acontecesse, eu precisei externalizar isso. Eu precisei falar isso para as pessoas. Então, eu comecei a estudar uma tecnologia chamada Android. Porque em um evento que eu fui da faculdade, eu descobri que essa era uma tecnologia que nos Estados Unidos, no Vale do Silício, parte da Europa, já tinha muita gente utilizando. No Brasil, ainda era algo muito novo, muito recente. Em 2010, quase ninguém tinha um telefone com o sistema operacional Android. Mas eu já comecei a estudar isso antes disso chegar no Brasil. No final de 2010, num jogo de futebol, na época eu ainda jogava futebol, né? Eu conversando com um rapaz que era dono de uma empresa aqui na minha cidade e ele falou assim, eu tô precisando de um programador Android, porque lá na empresa a gente precisa criar um aplicativo novo para funcionar nesse sistema operacional, mas a gente não está achando ninguém. E ele me perguntou, você conhece alguém? Eu falei, cara, eu estou estudando, a gente pode conversar. E daí ele me chamou para uma entrevista. E nessa entrevista, eu tive um outro aprendizado. Eu já cheguei na entrevista falando assim, olha,
eu não sei muito dessa tecnologia, eu estou só aprendendo, eu sou só um estudante, eu estou no meu 2º ano da faculdade, eu não sei muita coisa. Na época, eu já cheguei me desvendendo. Eu não tinha confiança nenhuma no que eu fazia. Isso é um dos grandes erros que muitos programadores, muitos profissionais de tecnologia têm. Chegar na entrevista e se depreciar. A gente tem que dar valor no nosso conhecimento, a gente tem que dar valor no nosso trabalho. O que para você parece às vezes ser pouco, para uma empresa é muito valioso. Você consegue entregar muito valor com o pouco conhecimento que às vezes você acha que tem. E eu fiz essa entrevista, conversei com eles, eu acredito que me contrataram porque não tinha outra opção, ninguém aqui na região, na minha cidade, sequer conhecia o que era o Android. E ainda em 2010, no final do ano de 2010, eu comecei a trabalhar como programador. Eu recebi a missão de em 3 meses eu conseguir entregar a primeira versão funcional de um aplicativo de vendas. E em 3 meses eu consegui entregar a versão desse aplicativo. Mesmo achando que eu não daria conta do recado, que aquela vaga era muito para mim, eu consegui estudar e aprender e entregar valor que a empresa buscava num profissional, assim quando eles me contrataram. E dessa experiência eu trago 2 aprendizados. O primeiro deles é que você precisa se preparar antes que a oportunidade apareça. Porque não adianta nada a oportunidade aparecer e você não estar preparado. Pensa assim naquele jogo de futebol, quando o rapaz me falou assim, a gente precisa de um programador Android. Eu nunca tivesse estudado Android, a conversa ia passar por mim e ia seguir em frente. Eu não estaria aqui hoje, provavelmente, falando com você. E o segundo aprendizado dessa experiência é que networking é muito importante. Quando eu resolvi que eu queria ser um programador e que eu já estava estudando Android, porque quando essa tecnologia chegasse no Brasil, eu estivesse preparado, eu comecei a falar para as pessoas, eu comecei a externalizar isso, eu comecei a falar isso nas rodas de amigos, apresentar o que era o Android, falar que era um sistema operacional, que lá no exterior, lá nos Estados Unidos, na Europa, já tinha muita gente usando. Comecei a falar que eu estava estudando, comecei a mostrar ali os primeiros programinhas, as primeiras telas que eu já estava criando utilizando aquela tecnologia. E com isso, essa conversa vai passando de um para o outro, vai passando de um para o outro. Fala, olha, o fulano sabe trabalhar com a tecnologia X. Então, quando a oportunidade aparece, você já está preparado. Mas para isso, você precisa de um negócio muito importante chamado networking. Você precisa conversar com as pessoas, você precisa contar que você está estudando, que você está se preparando para quando a oportunidade chegar. O tempo passou e em 2015 eu já estava trabalhando como programador Android, já tinha me formado e eu estava buscando o próximo passo. E eu falei, poxa, eu quero me tornar professor. Aqui na minha cidade existem algumas faculdades de tecnologia. E na época eu comecei a buscar nas faculdades, olha só a importância de buscar, você também tem que ir atrás, oportunidades para professores. Fui em algumas faculdades e sempre me perguntavam, você tem especialização? Não, eu só tenho graduação, sou formado em sistemas de informação. O pessoal falava, olha, para iniciar como professor, você precisa ter pelo menos uma especialização. Você não pode ser apenas bacharel, você não pode ser apenas um profissional graduado, você precisa estar um nível acima, você precisa ter pelo menos iniciado uma especialização. E daí eu pensei comigo, poxa, se é só iniciar uma especialização, eu vou fazer isso agora. Então em 2015 eu tomei a decisão de fazer uma especialização na área de análise e desenvolvimento de sistemas. Com isso, em questão de 2 ou 3 meses, eu consegui a minha primeira oportunidade para começar a trabalhar como professor em uma faculdade aqui da minha cidade. Eu trabalhei como professor durante alguns anos e durante esse período eu tirei alguns aprendizados. O primeiro deles é que esse método tradicional de ensino, ele é bem lento. Essa formação durante 4 anos, ela pode ser reduzida por um período bem menor. Mas por que as faculdades não fazem uns cursos menores? Porque para que você consiga ter um certificado de bacharel, dizer que você é um graduado naquele curso, o MEC
pede que as faculdades tenham uma carga horária mínima a ser cumprida. Então você não consegue fazer um curso superior com uma quantidade mais reduzida de horas. Claro que se as faculdades pudessem, as faculdades fariam cursos menores e mais rápido para formar profissionais mais rapidamente para o mercado. Como você viu naquele estudo da Brascom, as faculdades formam aí 53 mil profissionais por ano, mas o mercado precisa de 159 mil. Se esse período fosse reduzido, com certeza nós teríamos mais profissionais formados em um período mais curto de tempo. O outro aprendizado que eu trouxe dessa experiência como professor é que as faculdades não formam programadores. Da grande maioria que se formam nas faculdades, um número muito pequeno que sai da universidade se torna programadores. Tá, mas isso é errado? Não, isso não é errado. Isso é extremamente certo, porque existem várias áreas para ser preenchidas por profissionais que saem da faculdade. Então a obrigação das faculdades não é formar apenas para uma área, não é formar só programadores. Por isso, para que você se torne um programador, não necessariamente você precisa passar 4 anos sentados num banco de uma faculdade, aprendendo muitas coisas que você nunca vai utilizar na sua vida. Esses 4 anos você pode aproveitar para estudar programação, se tornar um profissional, muitas das vezes até um profissional sênior, dependendo do seu ritmo de estudos, dependendo da sua dedicação. Em 4 anos você se torna um profissional muito bem reconhecido e muito bem pago se você focar as suas energias em desenvolvimento de software. Em 2017, eu tive a oportunidade de fundar a primeira startup aqui na minha cidade. Uma startup na área de delivery de alimentos. Eu sempre tive o sonho de ter um negócio próprio, de poder trabalhar para mim, construir uma equipe, um negócio, um projeto que fosse a minha cara. E em 2017 eu tive essa oportunidade. Eu já viajava bastante para São Paulo, para Goiânia, e eu via que nas capitais existiam aplicativos para pedir comida. Aplicativos simples, onde você entrava, fazia um pedido e o restaurante te entregava aquele alimento. E eu falava, poxa, mas por que tem isso na capital e não tem isso aqui na minha cidade? Eu moro numa cidade de quase 300 mil habitantes. E eu pensei comigo mesmo, eu tenho tudo para construir isso daqui. Eu sei desenvolver, eu já entendo um pouco de negócios, consegui um sócio da área de marketing para trabalhar junto comigo e nós começamos esse projeto em 2017. Eu fiquei nessa empresa até final do ano passado, quando eu vendi a minha participação. E durante esse período em que eu estive como diretor de tecnologia dessa startup, eu pude contratar e treinar vários profissionais de tecnologia, dentre eles, vários programadores. E uma das grandes dificuldades que eu sempre tive foi conseguir profissionais. Depois da pandemia, então, isso se tornou quase impossível. Então eu precisava contratar profissionais sem conhecimento nenhum, só com a vontade de aprender, colocar esse profissional dentro da empresa e treinar ele de acordo com a minha metodologia. Em questão de 3 a 4 meses, eu já tinha um profissional que já começava a produzir, que já começava a desenvolver algumas soluções dentro da startup. E nesse processo, eu só fui melhorando o meu método. Cada vez que eu ensinava, cada vez que eu treinava algum profissional novo, eu melhorava a minha forma de explicar, a minha forma de ensinar, a minha forma de treinar. E com isso eu consegui chegar num método que consegue formar profissionais de uma forma muito mais rápida do que os meios convencionais. E durante a minha trajetória, eu pude notar 3 erros clássicos que toda pessoa comete quando está entrando na área de programação. O primeiro deles é a falta de organização. Esse erro, muitas das vezes, ele é cometido tentando acertar. Qual é a primeira coisa que você faz quando quer aprender algo novo? Provavelmente você entra no Google e faz uma pesquisa. Só que quando você entra ali e faz uma pesquisa, existe um leque gigante de fontes de informação, cada um falando uma coisa diferente. Por exemplo, se você entra no YouTube, você começa a ver alguns vídeos
alguns profissionais vão falar que a linguagem Python é a melhor. Você rola um pouco a página e já aparecem alguns profissionais falando que você precisa ser um programador front-end. Então você precisa aprender HTML, CSS, JavaScript. Dali um pouco você ouve falar que o React é a melhor tecnologia do momento. E daí você começa a buscar informações a respeito dessas tecnologias. E nesse processo você só vai perdendo tempo. Você estuda um pouco uma tecnologia, um pouco outra tecnologia e 6 meses, 1 ano se passa e você não aprende nenhuma delas. Muitas das vezes você acaba se frustrando, achando que programação não é para você, porque você já tentou de tudo, mas nada você conseguiu aprender. Porém, você não deu tempo suficiente para aprender aquela tecnologia. Nós precisamos, principalmente, para quem está no início, de tempo. Tempo estudando uma determinada tecnologia. Depois que você ficou bom naquela tecnologia, tudo bem, aí você vai para uma próxima, porque você consegue trabalhar com aquela e aprender em paralelo uma outra tecnologia. Essa falta de desorganização me lembra muito aquele ditado: quando você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, se você não tem um plano de estudos estruturado e organizado, com meta clara do que você vai estudar, quando vai estudar e em quanto tempo você estará pronto, você está em um labirinto andando em círculos. E o segundo erro mais comum que eu vejo em quem está iniciando na área de programação é pular etapas. Durante o tempo em que eu estive como diretor de tecnologia da minha startup, eu pude contratar vários profissionais. E qual que é a primeira etapa de um processo seletivo para contratar um programador? Primeiro a gente faz uma entrevista, conhece o candidato e a segunda etapa é quando a gente precisa aplicar um teste técnico para saber o nível de conhecimento daquele profissional. E é nesse momento onde a gente pega os profissionais que pularam etapas. Nesse teste técnico, geralmente nós passamos um algoritmo para que a pessoa desenvolva. Eu entrego um problema para você e você precisa resolver esse problema utilizando um algoritmo. Ou seja, você precisa ter lógica de programação para conseguir ver o problema e transformar aquele problema em uma solução utilizando algoritmos. E é nesse momento onde eu via muitos profissionais parados assim de frente à tela. Eles ficavam travados, porque sabiam utilizar determinados frameworks, sabiam desenhar telas muito bonitas, porém, quando precisava resolver um problema simples, utilizando lógica, eles travavam. É nesse momento onde a gente via, poxa, essa pessoa pulou etapas. Então, a primeira etapa mais importante na vida de um programador é aprender lógica de programação. E por mais que você esteja pensando, poxa, mas isso é só para gente inteligente, isso é para quem sabe de matemática. Negativo. A lógica de programação ela é treinada. E por incrível que pareça, da forma mais simples possível, apenas praticando. Você começa com desafios simples e vai evoluindo até chegar em desafios mais complexos. Quando você tem lógica de programação, você consegue aprender qualquer linguagem de programação que surgir na sua vida. Vamos supor que você foi contratado por uma empresa, por uma grande empresa. Você está recebendo um excelente salário e, por algum motivo, esse projeto que você está trabalhando foi suspenso. O cliente simplesmente suspendeu esse projeto. Mas a empresa tem vaga em aberto para trabalhar com outra tecnologia. E ela vai chegar em você e falar o seguinte: olha, o projeto que você está alocado foi cancelado. Por isso, a gente vai precisar suspender o seu contrato. Mas nós temos uma segunda opção. Nós temos um projeto que está precisando de profissional. Só que não é na sua tecnologia. Você precisa aprender uma nova tecnologia. Você topa esse desafio? E aí, o que você responde? Não, eu só trabalho com essa tecnologia X. Eu não aprendo outra linguagem de programação. Qual que seria a sua resposta? No meu caso, obviamente, eu toparia o desafio de aprender uma nova linguagem de programação. Porque eu tenho lógica de programação. E quando você tem uma lógica apurada,
aprender uma linguagem de programação nova é questão de dias ou, no máximo, meses. E o terceiro erro, e esse assim é matador, é achar que não é bom o suficiente. Quando eu fui fazer a minha primeira entrevista, lembra quando eu te contei? Eu já cheguei me desvendendo. Eu já cheguei falando para a empresa que eu não era bom o suficiente, que eu só estava estudando aquela tecnologia, que eu não sabia fazer muitas coisas, que eu era só um estudante nos primeiros anos da faculdade. Provavelmente eu só consegui aquela vaga porque não tinha outro profissional para ser contratado. Mas você não precisa fazer o mesmo. Essa é uma insegurança, muitas das vezes, que acontece com pessoas que não têm um plano de estudos estruturado, que não sabe o que está fazendo, que fica ali na internet estudando conteúdos aleatórios e não tem confiança no trabalho que faz. Que ficam naquele jogo, poxa, para conseguir o primeiro trabalho eu preciso de experiência, mas eu não tenho experiência para conseguir esse primeiro trabalho, como que eu faço? Ficam perdidas, ficam sem saber por onde ir e sem confiança no que está fazendo. Pessoas assim nunca se sentem prontas para se aplicar para a primeira vaga de trabalho. Ou às vezes, quando consegue a primeira oportunidade de fazer uma entrevista, não tem confiança. E os recrutadores reconhecem essa falta de confiança de longe. E é um dos grandes empecilhos que fazem com que muitos bons profissionais não sejam contratados pelas empresas. Falta de confiança. Mas todos esses três erros que eu comentei, eles podem ser evitados de forma muito simples. Durante vários anos, ensinando programações para centenas de alunos, contratando dezenas de profissionais e treinando esses profissionais para trabalharem dentro da minha equipe, eu desenvolvi um método chamado Boost de Carreira, para fazer com que pessoas comuns, assim como você, aprendam a programar e estejam prontas para iniciar a sua carreira como programador mais rapidamente do que pelos meios tradicionais. Deixa eu te demonstrar como que qualquer pessoa consegue passar por esse método e sair dele com o primeiro trabalho, pronto para o mercado de trabalho. Vamos abrir aqui o mapa que eu vou te mostrar como que ele funciona. O Boost de Carreira, ele é dividido em 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é o pilar de lógica, o segundo pilar é o pilar de tecnologia e o terceiro pilar é o pilar profissional. Dentro do pilar de lógica, você vai aprender o Boost lógico, que é quando você aprende o básico de lógica de programação, nível 1 e nível 2. Sempre a gente vai utilizar o aprendizado básico aqui com algoritmos e logo na sequência, no nível 2, nós vamos colocar esse aprendizado em prática. O Boost condicional é onde nós trabalhamos com as condicionais utilizando algoritmos no nível 1 e utilizando JavaScript no nível 2. Os loops, que é quando a gente trabalha com estruturas de repetição. Boost dimensional, que é quando a gente entra em estruturas de dados. Aqui você vai aprender tanto utilizando algoritmos quanto utilizando JavaScript. Boost funcional, que é quando a gente trabalha com reutilização de códigos. Também você vai aprender utilizando algoritmos e utilizando JavaScript. O próximo pilar é o pilar de tecnologia. O pilar de tecnologia ele está dividido em Boost Flow, Boost Front-End e Challengers. Dentro do Boost Flow, você vai aprender Git, GitHub, versionamento de código, vai aprender sobre metodologias ágeis. Dentro do Boost Front-End, nós vamos trabalhar com HTML, CSS, desenvolver as nossas telas. Dentro dos Challengers, é aqui que a gente vai fazer alguns projetos, alguns desafios. Lembra que eu falei que quando você entra numa empresa, ela te passa um desafio técnico, um teste de código? Dentro desses Challengers, nós vamos desenvolver vários Coding Challengers. Aqui eu quero te preparar para estar pronto para a etapa de entrevistas técnicas dentro de qualquer empresa. Então a gente vai passar por vários desafios técnicos que tanto empresas no Brasil quanto no exterior utilizam. E o próximo pilar é o pilar profissional.
o pilar profissional é dividido em boost social, networking e interviews. Boost social é quando a gente vai preparar o seu perfil do LinkedIn para que ele seja encontrado pelas empresas, para que você receba vagas de trabalho no seu inbox do LinkedIn. Em networking, eu vou te mostrar como você vai fazer para externalizar o que você está fazendo, para contar para os outros, para entrar em grupos, para entrar em fóruns, lugares onde você possa encontrar oportunidades para ser um programador, lugar onde você pode se aplicar a vagas de trabalho. E interviews é onde eu quero te mostrar como você vai se comportar nas primeiras entrevistas, como funciona uma entrevista de trabalho, o que os recrutadores esperam de você como programador. Tudo isso dentro do Boost de Carreira. Então, só que no Jornada de Programador você tem o Boost de Carreira para acelerar o seu aprendizado desde o zero, trabalhando com lógica, tecnologias e te levando para a primeira vaga de trabalho. E tudo isso organizado de forma lógica e sequencial, para que você não se perca durante os seus estudos, para que você inicie aqui com lógica, assim que você desenvolver a sua lógica, eu te levo para o pilar profissional, onde a gente começa a trabalhar os seus perfis, eu começo a te explicar como funcionam as entrevistas e, em paralelo, a gente trabalha com o pilar de tecnologia, quando você vai estar se preparando para a sua primeira entrevista de trabalho e, consequentemente, a sua primeira oportunidade de mostrar o seu trabalho para alguma empresa. E nesse formato, logo nos primeiros dias, você já estará escrevendo os seus primeiros códigos, você já estará praticando e fortalecendo a sua lógica de programação. Mas, como tudo na vida, existem duas opções, aqui não é diferente. Você pode ter a opção de continuar os seus estudos sozinho, ou você pode ter um mentor, um plano de estudos estruturado e sequencial para que você atinja os seus objetivos de forma muito mais rápida. Se você optar por continuar estudando sozinho, tudo bem, não tem problema. O meu objetivo aqui era te mostrar que existe um caminho muito mais fácil, muito mais rápido, te mostrar que existem erros que você está cometendo e que você pode evitá-los. Mas por outro lado, você pode começar os seus estudos utilizando um plano de estudos estruturado com a metodologia de ensino 80-20, 80% prático e 20% teórico, fazendo com que você não se torne um digitador de códigos, mas sim um programador, te ensinando a pensar de forma lógica para desenvolver e resolver problemas utilizando o poder dos algoritmos. Além do mais, você também vai aprender como transformar esse conhecimento em uma oportunidade de trabalho. Vou te ajudar a preparar os seus perfis das redes sociais, criar o seu portfólio para que você esteja à frente das melhores oportunidades de trabalho como programador. Tudo isso seguindo um plano que eu já testei com várias pessoas e eu sei que funciona muito bem. E se isso que eu falei para você fez sentido, aproveita o momento e invista na sua carreira, invista no seu futuro. Tenha acesso ao método Boost de Carreira, a desafios práticos de testes de códigos que são feitos em entrevistas. Tenha um perfil do LinkedIn estratégico, otimizado para que as empresas e os recrutadores possam te encontrar. E além disso, como bônus, tem acesso a mentorias mensais diretamente comigo, onde você pode conversar comigo, tirar suas dúvidas. E todo mês a gente tem um conteúdo novo, estratégico, nessas mentorias para que você possa acelerar o seu aprendizado. Além do mais, você tem um grupo do Telegram, onde você pode tirar as suas dúvidas todos os dias. Nesse grupo vai estar pessoas no seu nível, pessoas que estão à frente de você e pessoas que estão iniciando os estudos. Então você pode aprender com quem sabe. Eu estou presente no grupo todos os dias, moderando as mensagens, respondendo e tirando a dúvida dos alunos.
Então você não vai ter acesso somente a uma série de aulas gravadas de forma fria. Você vai ter um contato direto com o seu mentor. E com isso eu consigo te ajudar a atingir o seu objetivo de forma mais rápida. Porque o seu sucesso é o meu sucesso. A minha motivação é ver você me mandando um depoimento depois no Instagram, no Telegram, pelo WhatsApp, falando: professor, consegui a minha primeira vaga de trabalho, estou ganhando X, fui contratado pela empresa X, estou muito feliz. Isso me enche de orgulho. Eu fico muito feliz quando eu vejo alunos meus, ex-alunos meus, trabalhando em grandes empresas, conseguindo comprar seu apartamento, podendo trabalhar home office ao lado do filho, ao lado da esposa, ao lado da família. Para quem gosta de viajar, podendo viajar várias vezes no ano. E direto eu recebo mensagens de ex-alunos meus falando: olha, professor, hoje eu estou morando na Europa, tenho alunos morando nos Estados Unidos, no Canadá, morando aqui no Brasil e trabalhando para empresas no exterior. Tudo isso você pode conseguir também, da mesma forma que eu faço isso, que os meus alunos têm acesso a isso, conseguiram atingir esses objetivos, você também consegue fazer. Você só precisa dar o primeiro passo e entrar para a jornada de programador. Se você, por algum motivo, entrar para a jornada, não gostar, você tem 15 dias para solicitar o cancelamento da sua assinatura e a Hotmart te devolve todo o valor que você pagou. Eu não vou ficar te mandando e-mail, te enchendo o saco, te perguntando por que você cancelou. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula, foi um prazer estar contigo aqui. E se você quer se tornar um profissional de tecnologia, quer se tornar um programador, aprender a escrever os seus primeiros códigos, ter acesso a um plano de estudos estruturado que vai te levar do zero até conseguir o seu primeiro trabalho e com isso você ter um salário bom, ter liberdade financeira, poder trabalhar home office para qualquer empresa do Brasil ou do exterior, eu te convido a clicar no botão que está aqui abaixo desse vídeo e fazer sua inscrição ainda hoje. Após realizada a sua inscrição, a Hotmart vai te mandar um e-mail com os dados de acesso para o curso e você pode começar imediatamente os seus estudos. Espero que você tome essa importante decisão na sua vida, agora que você já sabe que existe um mundo de oportunidades esperando por você. A gente se vê lá na primeira aula do Jornada de Programador. Até lá, um abraço!